Bom dia, seja bem-vinda, você que vai assistir a gravação dessa aula de hoje, dessa live, seja bem-vinda você que está entrando agora ao vivo para assistir comigo mais essa aula. Para quem não me conhece, eu me chamo Thiago, estou olhando aqui os comentários aqui, quem está chegando. Para quem não me conhece, me chamo Thiago, de Holanda, ajudo mães de bebês típicos a identificar e recuperar o atraso motor em um mês. E hoje a gente vai falar sobre motricidade fina e grossa. O que acontece aqui, né? Primeiramente, vamos começar lá do por que bebês típicos, né? Porque bebês atípicos, ou seja, bebês que têm disfunção neurológica, síndrome genética, é necessário fazer o uso da estimulação precoce. O que é estimulação precoce? É ser acompanhado pelo neuropediatra, pelo fisioterapeuta pediátrico ali, fisicamente, semanalmente, para alcançar esses marcos motores que vão ficando atrasados em alguns momentos. Os bebês típicos, ou seja, os que não têm disfunção neurológica, os que não têm síndrome genética ali diagnosticada pelo pediatra, atrasam seus marcos motores, atrasam seu desenvolvimento motor por fatores ambientais, coisas que a gente acaba sem querer fazendo, não permitindo que o ambiente seja propício para o desenvolvimento do bebê, ou também podem atrasar, às vezes o ambiente está tudo ok, tudo certinho, mas os nossos medos como cuidadores ali acabam interferindo nesse desenvolvimento e o bebê começa a atrasar mesmo sem ter esses diagnósticos do pediatra. Como eu sou um profissional de educação física, a gente fala aqui muito em relação aos bebês típicos e os bebês atípicos. Tem coisas que vão ajudar os bebês atípicos que a gente fala aqui, tem muita coisa, só que não dá para se basear só nisso. É importante ter esse acompanhamento para não ficar nada para trás. Certo? Então a gente vai falar sobre a motricidade fina e motricidade grossa, né? O que acontece aqui? A motricidade grossa é o desenvolvimento daqueles movimentos mais amplos do bebê. Correr, andar, engatinhar. Quando a gente combina uma série de movimentos, como engatinhar, por exemplo, que a gente está combinando vários grupos musculares ali, várias musculaturas juntas, várias articulações juntas para gerar um movimento. Isso é motricidade grossa. A motricidade fina é quando a gente trabalha com músculos pequenos e com movimentos mais delicados, de mais precisão. Eu preciso de precisão para pegar uma colher e trazer até a boca e acertar a boca. Né? E acertar a colher de novo dentro do prato. Isso é uma tarefa de motricidade fina. Né? Agora, o engatinhar acontece de uma forma mais grosseira. Né? Então, o que acontece aqui? A gente precisa... A gente não pode também ultrapassar, antecipar etapas, mas a motricidade fina, em média, a gente já começa a conseguir estimular ela a partir dos 9 meses. Então, entre 9 e 12 meses de idade, claro, vai ser para sempre, mas entre 9 e 12 meses de idade já se começa a gente poder estimular essa motricidade fina, né? Esse trabalho mais manual, de delicadeza. Então, uma coisa que eu vejo bastante, aconteceu comigo, é de, por exemplo, tá lá dando colherada na boca da minha filha, sempre uso esse exemplo. Tava lá ela lá com mais do que 9 meses e eu dando colherada na boquinha dela, dando colherada no automático, porque dava antes, com 6, com 7. E aí, quando vi ela tava brigando comigo, eu não entendi o que era, porque ela não fala ainda. E aí depois eu descobri que era porque ela queria pegar com a sua mão a colher, para poder treinar aquele movimento ali que ela via os outros na casa fazendo. Ela queria treinar também aquele movimento. Ela tem uma personalidade de brigar, por isso. Tem outros bebês que não têm essa personalidade de brigar e tá bom assim como tá, estão me dando na boca, tá tudo bem, vamos ficar assim. E quando vê, a gente passa por mais tempo, por esse período, e acaba não estimulando. O bebê aceita, vou dando na boca. Já vi bebês comendo com muito mais idade que isso, eles colocam as mãos para cima para não tocar na colher ou no prato.
Aí eu vi o bebê comendo com as mãos para cima para não tocar, e ele tinha mais de 1 ano de idade para não tocar nas coisas. Então a gente acaba em alguns momentos não percebendo que o tempo passou, o bebê está crescendo e já dá para estimular algumas questões ali diferentes no bebê. Então, a partir de 9 meses de idade, a gente já começa a ficar de olho, né? O que a gente pode fornecer para o bebê ali, né? Claro, brincadeiras no chão, já a gente vai estar ali, objetos que ele pode tocar, pegar, muito antes ele já vai estar pegando, né? A questão de pegar acontece um pouquinho antes, mas essas coisas de colocar um brinquedinho dentro de um buraquinho, pegar um cotonete e colocar dentro de um buraquinho pequeno, pegar uma massa, um macarrão cru e colocar dentro da garrafinha de PET, de plástico, lá na boca da garrafinha. Todas essas questões assim de precisão ali, elas a gente já começa a conseguir estimular ali a partir, em média, ali entre 9 e 12 meses. Uns bebês um pouco antes, outros bebês um pouco depois, mas em média assim. Por que a gente fala assim em média, entre 9 e 12 meses? Porque vai depender das experiências motoras que o bebê vai ter lá de trás para frente, né? Então, lá do início dele ali, que experiências passaram por ele na última, não sei se foi a última live ou a anterior, a gente falou muito sobre a questão das mãos do bebê e aqueles exemplos de o bebê passar os primeiros meses só com luvinha, sem tendo o contato com as texturas, com as temperaturas, com os objetos, para proteger o bebê de micróbios, bactérias, coisas nesse sentido, para ele não levar a mão à boca, que também é uma coisa. Foi isso da fase oral que a gente conversou, para importância da fase oral, de levar a mão à boca. Então, nesse primeiro momento ali, se o bebê passou por esse primeiro momento, teve oportunidades de mexer nas coisas, de tocar nelas, também quando chegar nessa parte ali da motricidade fina, ali com 9 meses, 10, 11, 12, também um pouco antes ele já vai conseguir ter a capacidade de colocar algumas coisas em lugares pequenos, porque ele já vai ter treinado, já vai ter passado pelo cérebro dele essa informação. Então, e os bebês que acabam não tendo essas oportunidades no início, naturalmente, como precisa de uma coisa, precisa do pré-requisito da outra para acontecer, mais ou menos, a gente vai ver isso podendo acontecer um pouco mais na frente, essa combinação. Já a motricidade grossa, a gente consegue ver, ela é uma mistura de coordenação, de agilidade com velocidade. A motricidade grossa é uma mistura de velocidade com agilidade. Então, quando a gente pede para executar uma tarefa, ali o bebê maior, um pouquinho, que a gente pede para ele executar uma tarefa, que ele já entende algumas tarefas, e ele faz ela com lentidão, com mais dificuldade, a gente tem que ver daí cada fase, que tarefa que é e que fase que está acontecendo ali do bebê, se não estamos antecipando nada ou se já está bem atrasado em alguma situação, mas se a gente vê que já teria condições de fazer aquela habilidade e a resposta para ela acontece de forma lenta, a gente talvez tenha que trabalhar um pouquinho a motricidade grossa, que é a combinação, porque a motricidade grossa, o que acontece? A gente pega várias informações básicas que foram gravadas lá no programa motor no cérebro, reúne elas, esse conjunto, e coloca para atuar. Então, o bebê precisa lá aprendendo a saltar, a dar um pulo. Eu preciso reunir uma série de informações básicas que participou da experiência motora desse bebê de 0 até a idade que ele está, do pé, do tornozelo, do joelho, do quadril, da bacia, da coluna e do movimento, o impulso. Uma série de questões ali são reunidas, organizadas no cérebro e devolvidas para os músculos para o salto acontecer. E quando isso começa a aparecer de forma lenta, a gente tem que ver, né, como a gente vai estimular cada caso um caso. Então é bem complexo mesmo, mas acho que o mais importante assim, é a gente entender que fase que pode acontecer cada coisa, a importância
habilidade manipulativa, nós estávamos falando de motricidade fina, o alcançar, o bebê alcançar e depois ele aprender a pegar e depois lá também ele vai aprender a soltar, que é mais ou menos ali com perto desses 9 meses ali também o bebê vai aprender a soltar, porque é diferente aprender a pegar e aprender a soltar. O bebê mais novinho ele pega as coisas e aí ele não consegue tirar muito da mão dele, não, ele fecha a mão, às vezes tem o reflexo de prensa palmar acontecendo ali muito forte, e aí ele fecha e é difícil de tirar da mãozinha dele. Mas depois ele vai aprender a soltar, que é esse exemplo aí do, por exemplo, colocar um pedacinho de massa crua dentro de uma garrafinha PET pequena. Né? Isso é aprender a soltar naquele lugar, com aquela precisão, usando aqueles músculos pequenos dos dedos, da mão. Isso é a motricidade fina ali, e a motricidade grossa é a outra. Fiquem à vontade de fazer perguntas aqui, viu? Eu sempre deixo os comentários abertos para vocês perguntarem o que quiserem perguntar. Mas basicamente é isso, a questão da motricidade fina. Uma coisa importante dos atrasos que acontecem é essa questão das experiências motoras, a reunião disso. Eu gosto de usar sempre aquele exemplo do guarda-roupas, né? O que acontece lá? Como é que funciona o programa motor? Vocês compraram um guarda-roupa novo e colocaram lá no quarto de vocês. Zerado. O que acontece? Eu parafusei ele lá, ele está todo zerado, não tem nada dentro. As experiências que esse bebê tiver, as oportunidades que ele tiver de desenvolver, né, sua motricidade grossa, sua motricidade fina, vão fazendo a gente reunir algumas peças de roupa nesse guarda-roupa. Imagina que esse guarda-roupa é o programa motor do bebê, que está lá no cérebro. E aí, uma hora, o bebê faz um movimento ali no chão, ou algum movimento diferente novo, ele vai lá e coloca essa informação lá no guarda-roupas. Ó, já tem uma meia aqui no guarda-roupa disponível para mim. Quando eu precisar de uma meia, eu vou lá e busco ela, porque ela está lá no guarda-roupas. E aí, cada informação que a gente for levando ali, cada oportunidade que o bebê vai tendo, é mais peças de roupa que ele vai tendo disponível dentro do guarda-roupa dele. Quando está lá na frente, que ele precisa aprender um marco motor novo, ele precisa engatinhar, ele precisa pular, ele precisa escalar, são coisas mais complexas que acontecem depois. O que ele vai fazer? Ele vai voltar lá no guarda-roupa e vai ver que opções de roupa ele tem para combinar para conseguir fazer o salto, para conseguir fazer a escalada. Se esse guarda-roupa tiver poucas opções de roupa lá, tem uma meia ali, mas uma bermuda ficou faltando, uma camiseta tem, mas a luva não tem. Então, ele vai ter mais dificuldade de combinar essas informações e conseguir realizar a escalada e conseguir realizar o salto. Né? Agora, o bebê que volta lá naquele guarda-roupa lá e busca, e tá tudo lá disponível, tem casaco, tem luva, tem touca, tem isso, tem aquilo, tem uma roupa de uma cor, tem uma roupa de outra cor, ele vai reunir com mais facilidade, com mais velocidade essas informações e disponibilizar para o seu corpo ali em forma do movimento que ele está tentando alcançar. Se é a questão do saltar, se é a questão de colocar a massa crua dentro do tubinho, se é a questão de engatinhar. Então, a importância dessas oportunidades. Por que a gente fala bastante nisso nesse canal e repete várias vezes? Porque eu ainda vejo muitos casos ali de os bebês não tendo oportunidades. A gente tem uma vontade de estar sempre facilitando a vida do bebê. Sempre querendo dar uma ajudinha para ele. Ele quer alcançar um objeto que está um pouco distante dele. Qual é o nosso automático? Pegar o objeto e trazer para perto dele. Está aqui, ó. O objeto que, coitadinho, estava tentando alcançar o objeto lá. Está longe dele. Ajuda ele. Às vezes vem a turma das vovós, né? Ai, ajuda ele, coitadinho, olha lá. E não, o que acontece? Ele está chorando, não está chorando? Aquilo ali é uma brincadeira também, é um desafio. O cérebro do bebê, o corpinho do bebê, nessa primeiríssima infância, de 0 a 2 anos, está sedento por informações novas. Ele quer aprender. O natural é aprender, é buscar independência. Né? Nasce dependente.
e a cada dia vai se tornando um pouquinho mais independente. E quando a gente começa só a fazer muito as coisas pelo bebê, ele vai perdendo essa capacidade de buscar essa independência, de ir atrás disso. E vai acabando atrasando o desenvolvimento motor dele. O desenvolvimento cognitivo também. Motor e cognitivo caminham juntos. Então, eu vejo bastante isso. A gente acaba no automático fazendo isso, dando uma ajudinha ali para o bebê e ele quer tarefas para ele ter que desenvolver. Você está ali do lado, você pode dar o suporte, ele está querendo alcançar um objeto que está próximo dele, está difícil de alcançar, ele não está chorando, beleza, fiz o meu panorama aqui, ele não está chorando. Se ele estiver chorando, eu vou acolher, vou dar colo, tudo certinho. Mas se ele não está chorando, se ele está só se esforçando, se ele está gemendo um pouquinho por causa do esforço, faz parte. Se a gente vai na academia e empurra um peso um pouco mais pesado, a gente também vai dar uma gemidinha, porque a gente está tentando empurrar aquele peso que é um pouquinho mais difícil. Faz parte, a gente tem que segurar o nosso ímpeto e permitir com que ele se desafie. E ele vai lá buscar o objeto. E a gente vai lá e dá o suporte, sai do lado. Falta só mais um pouquinho, dá um incentivo, vai lá. Mas assim, com menos atuação das nossas mãos ali. A gente já ajuda. Se está muito longe o objeto, trago para perto, mas não trago tudo já direto para a mão. Trago para o meio do caminho, que eu sei que ele já tem condições de chegar ali e alcançar. Depois em outros momentos, eu vou afastando um pouco mais, deixando ele um pouco mais longe para o desafio ficar maior. Depois eu boto umas almofadas no meio do caminho para ele ter que passar por cima da almofada e descer pelo outro lado para conseguir chegar naquele objeto, mas cada momento ali no seu tempo. Mas a gente tem que permitir que esse cérebro se desenvolva, que esse corpinho se desenvolva na máxima plenitude que ele tem para se desenvolver. E agora, nessa primeiríssima infância, onde a plasticidade cerebral, a capacidade do cérebro de absorver informações, de guardar informações, está ali. Um termo que está sendo bem usado agora é a poda neural, né? O que é a poda neural? São momentos do nosso desenvolvimento onde a gente tem que cortar algumas informações que foram gravadas no cérebro para entrar novas informações. Só que até os 3 anos, a primeira poda neural acontece com os 3 anos de idade. Antes disso não existe poda neural, é só recebimento de informações. E a gente tem que permitir. E esse perfil começou porque muitos atrasos acontecem porque a gente não permite o desenvolvimento da forma como ele tem que acontecer. A gente está sempre tentando dar aquela ajudita que... Mas isso é uma coisa mais nossa. Tem alguns outros países aí que acaba não sendo assim. Eles já estão acostumados a fazer com que o bebê desenvolva as tarefas. É uma coisa nossa do brasileiro, de querer ajudar. Se a gente vê uma pessoa na rua perdida, a gente quer ajudar também. Então, essa é uma coisa do instinto nosso. Mas eu chamo a atenção aqui para isso porque o bebê, ele quer aprender coisas novas, ele quer ser desafiado. Quantas vezes eu ouvi, criando a minha filha, pessoas na minha volta dizendo: coitadinha, olha lá, ela tentando escalar o sofá, coitada, bota ela ali em cima do sofá. E eu tinha que segurar o adulto da volta, dizer: não, deixa ela tentar, ela está tentando e ela vai conseguir. Ah, mas ela pode cair, mas não vai ser uma queda terrível. Tem o tapetinho de EVA embaixo. Eu preparei o ambiente para aquilo acontecer. Tem o tapetinho de EVA embaixo. Se ela cair, o que vai acontecer? Se ela cair, 2 situações. Ela pode chorar e eu vou estar ali para acolher. Ou ela pode só cair, como eu já vi várias vezes acontecer, se sentir segura dessa queda, porque o adulto que está ali do lado, o pai, a mãe, o cuidador que fica com essa criança, mostra segurança para ela. Ele não fica nervoso que ela está ali tentando fazer aquilo e a criança sente isso, ela mostra segurança. E aí ela cai, olha para os lados e lá dentro desse roupeiro, desse guarda-roupas, desse programa motor que está lá dentro, eu usei, para quem não estava na live, eu usei o exemplo do guarda-roupas antes. Lá dentro do programa motor, ela vai, espera aí só um pouquinho. Eu tentei colocar minha perna em cima do sofá, eu estava quase subindo e eu escorreguei e caí.
Agora eu vou ter que reunir um pouquinho mais de informações lá no meu programa motor. Fazendo a analogia do guarda-roupa, eu vou ter que reunir um pouquinho mais de peças de roupa lá do meu guarda-roupa para melhorar o meu posicionamento do pé ali, para melhorar o meu posicionamento da mão, para fazer o impulso um pouco melhor e conseguir executar a tarefa que eu estou tentando. E aí consegue. E aí depois de 1, 2, 3 tentativas, quantas forem precisas, o bebê consegue. E aí isso dá uma sensação no bebê de que ele é capaz, que isso aí é uma coisa intrínseca que está lá dentro, ninguém tira isso do bebê. Ele vai crescendo com essa confiança de que ele consegue, de que ele é capaz. E quando a gente está lá e vê um bebê crescendo, só com tudo, não, deixa que eu faço aqui para ele, não, deixa que eu faço aqui para ele, deixa que eu faço aqui para ele, deixa que eu resolvo aqui, deixa que eu ajudo ele aqui, não, olha lá, ele está querendo subir no sofá, vamos botar ele ali, para ele não fazer força. A gente está fazendo o contrário, ele vai crescendo, talvez eu não seja capaz de subir sozinho esse sofá, eu tenho que chamar alguém para subir ele. Então a gente começou falando motricidade fina e grossa e está dentro disso. Subir, escalar um sofá é motricidade grossa. É essa reunião de pecinhas, de habilidades motoras básicas que o bebê foi juntando e agora ele tem que fazer uma tarefa um pouquinho mais complexa, que é reunir todas essas habilidades básicas, combinar elas e subir e escalar o sofá. E aí os atrasos motores acontecem ou porque o ambiente não está propício para isso, que nem eu dei o exemplo ali, eu fiquei tranquilo porque eu já tinha colocado EVA naquela parte ali para tentar, para se não desse certo, caiu e tal, não sei o que, não se machucar. Eu não estava com colchas ou coisas em cima do sofá, que era para poder, né, agarrar com a mão e realmente poder subir ele. Isso é preparar o ambiente. Senão vai lá, pega uma colcha ali, já puxa, já vem junto com a colcha. Isso é preparar o ambiente. Né? A parte do cuidador, dos meses do cuidador, é eu também ali administrar esses adultos da volta que estavam querendo se meter ali já e querer colocar a mão já e interromper aquele processo e olhar para mim e ver, não, ó, meu pai está seguro com isso, eu vou aqui continuar me desafiando com isso. Tinha o quê? Quando estava fazendo isso aí, tem um vídeo que eu gravei dela fazendo isso aí, subindo no sofá, assim. Ela tinha menos de 1 ano e 6 meses. Menos de 1 ano e 6 meses. Sei lá, 1 ano e 3. 1 ano e 2, 1 ano e 3. Alguma coisa nesse sentido. Então, a gente vai cuidando, né, e vai administrando essas questões aí. E vai entendendo que a motricidade grossa é essa combinação de habilidades básicas que a gente já tem que oportunizar para o bebê desde cedo, né, em cada fase que ele está passando. E a motricidade fina são essas habilidades mais minuciosas, de precisão, onde a gente usa os músculos pequenos, e ela começa a aparecer ali próximo dos 9 meses, entre 9 e 12 meses é o início dela. E a gente já pode ir proporcionando algumas coisas para o bebê trabalhar. No início ali, por exemplo, essa história da massa crua, né, de tubinho lá. Claro, vamos cuidar para não se engasgar com nada disso, sempre com supervisão, não preciso nem falar disso, né? Quando a gente trabalha com motricidade fina nesse início, bastante supervisão ali para estar olhando, para ver se não vai para a boca, se não vai ter engasgo. Isso aí a gente tem que cuidar. Mas isso é de praxe. Mas quanto menos contato nosso ali, quanto menos a nossa participação física no lugar, melhor. Não adianta a gente driblar a situação e eu pegar a garrafa PET, tá, agora eu vou fazer um trabalho de motricidade fina com o meu bebê. Vou pegar a garrafa PET, vou pegar a massa crua, vou deixar aqui, agora a gente vai pegar essa massa crua e encaixar dentro isso são bebês com mais de 1 ano de idade ali que fazem. Vou colocar dentro do gargalo da garrafa PET. Aí você vai lá, pega a massinha e mostra pro bebê, ó, é assim, ó, é pegar aqui e colocar aqui, ó, agora toma aí, Fá. Não é bem por aí a coisa, não é bem por aí.
A gente tem que permitir com que ele explore aquele objeto do jeito que ele quiser. Dá os dois objetos ali, deixa ele explorar, ele vai fazer outras brincadeiras diferentes a partir daquilo ali. Vai explorar toda a parte cognitiva, criatividade. Uma hora lá vai dar vontade de colocar a massinha dentro do negócio. Agora, a gente pegar a massinha e já mostrar como é que é aquele clássico, né? Pegar a caixa, o caixa em caixa. Tem o triângulo, tem a estrelinha, tem a forma de círculo, tem não sei o quê. Ó, é assim ó, que se faz. Ó, e vai lá, coloca o círculo no círculo para mostrar como é que se faz. Totalmente desestimulante para o cérebro do bebê. Ele vai pegar a caixa em caixa no início, vai bater com ela no chão, vai jogar as pecinhas longe, não vai encaixar onde tem que encaixar e faz parte do processo. Faz parte do processo. Ele vai brincar com aquela caixa de outros jeitos, de outras coisas. Até que chegar o momento que vai ter a maturidade neurológica, que vai pegar ali e vai colocar a estrelinha na estrelinha. Com a sua capacidade. E isso, a sensação que vem para o bebê quando a primeira vez que ele vai lá e coloca o triângulo no triângulo, porque ele descobriu que o triângulo encaixa no triângulo e não você mostrou e ele está só copiando e colando o que você mostrou. É muito diferente. É muito diferente para o bebê. É da água para o vinho. Da água para o vinho. Então a gente tem que cuidar essas questões aí. Deixa eu ver aqui uma pergunta aqui da Tayara. Meu bebê só quer ficar em pé, levanta sozinha, se apoiando nas coisas, passa o dia no chão, mas não quer ficar engatinhando, só em pé. Bem clássico isso aí, Tayara. Tem que deixar, não precisa forçar ela a voltar para o chão, nem nada disso. O que acontece aqui? Ela quer ficar em pé, apoiando nas coisas, está tudo bem. Só que ela foi lá e se apoiou no sofá. Vai ter um momento que ela vai querer ir do sofá para outro lugar, que não tem apoio. Não tem apoio em toda a casa, em toda a sala, ou no lugar que está. E ela vai ter que querer. E aí ela vai ser obrigada a voltar para o chão e encontrar uma forma de deslocamento para ir para o lado de lá. Duas situações podem acontecer. Como engatinhar é um marco que pode acontecer de ser pulado, tem bebês que a gente faz de tudo para engatinhar e não engatinha. Duas situações. Ou ela vai pegar e realmente sentar no chão de novo, fazer uma transição e ir para um arrastar ou ir para um engatinhar para chegar lá no outro ponto que ela quer chegar. Ou ela vai pular essa fase e vai vir pro andar. Pro andar mesmo. Vai andar do sofá até o outro ponto. Né? Então a gente tem que ver que idade está a sua bebê, se ela está dentro da faixa. Né? Conta aqui para nós aqui, com quantos meses ela está agora, se é prematura ou não, isso faz diferença. Se for prematura, abaixo de 37 semanas tem que calcular a idade corrigida. E a gente vê se está na faixa do engatinhar. Né? Ou se já passou dessa fase ou não passou. Se está com 8 meses é diferente do que se está com 1 ano. Nesse momento, né? Nesse momento de tentativas aí. Mas tem 9 meses, nasceu com 35 semanas e 5 dias, ó, então é prematura. Prematura de 35. Então a gente faz 40 menos 35, dá 5 semanas, ela tem na verdade 7 meses, está quase fazendo 8 meses de idade corrigida. Então tem muito chão ainda para aprender a engatinhar. Dando essa liberdade no ambiente que você está dando, não pegando ela pela mão e sair caminhando com ela pela mão para facilitar as coisas e deixar que ela se desafie, usar uns brinquedos atrativos para ela, talvez um pouco distantes dela. Tá tudo bem ela ficar de pé, não precisa forçar a não ficar de pé, tá tudo certo, tá tudo bem, deixa. Se ela tem a força para fazer isso sozinha, sem a sua ajuda, tá tudo bem. Mas ela tem muito chão ainda. O engatinhar, em média, acontece entre 7 e 11 meses. Né? Pela conta aqui, a gente viu que era 7 meses e 3 semanas. Né? 7 meses e 3 semanas, mais ou menos, de idade corrigida. Então, está recém entrando nesse período do engatinhar. Então, tem chão ainda para ela explorar.
e aí tem que deixar livre bastante no chão, que naturalmente vai ter que ir da borda de um sofá para outro lugar. Ou não tem como ficar ali de pé o dia inteiro só naquele lugar. Ela vai acabar fazendo a transição para sentar ali em cima da fraldinha, tá de pé e senta em cima da fraldinha e vai para outro lugar. Agora meu coração está tranquilo. Então, que bom, Tayara. Mas assim, tem chão ainda, assim, dá liberdade. Não dá equipamentos para andar, andador, nem aqueles andadores que é um carrinho assim que só segura com a mão ali, nem você com a mão também, daí sim o engatinhar é pro lado mesmo e não acontece. Mas ela, uma hora de pé ali na borda do sofá, ela vai ser obrigada a ter que ir para outro lugar de algum jeito. Ou ela vai realmente andar, o que eu acho difícil nesse momento que ela está, nessa idade que ela está, ou ela vai ter que abaixar e se arrastar e engatinhar. Então a gente vai cuidando assim. Agora é engraçado, muito obrigado, meu coração ficar mais tranquilo. Quando a gente entende, né, Tayara, assim, em que momento acontece cada coisa. Por isso que lá agora a gente fez uma nova turma do curso Autonomia do Bebê, que agora já encerrou, tem a lista de espera lá para a nova turma no link que está na minha bio. Tem a lista de espera do curso Autonomia do Bebê. As inscrições da nova turma de agora elas estão encerradas. Mas lá, o que a gente fala lá? Primeira coisa que eu quis colocar dentro desse nosso curso, as janelas de oportunidades para cada fase, para dar essa tranquilidade. Eu vejo muitas mães ficando, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo, não sei o que. E aí é só questão de saber que momento acontece cada marco. O engatinhar acontece em que momento? Ah, graças a Deus, minha filha está só começando nesse marco, eu não sabia. Acontece isso bastante, bastante mesmo. Então tá lá a gente fala sobre todas as janelas de oportunidades, onde inicia e onde termina cada marco motor em média, porque a gente tem uma flexibilidade ali entre um e outro, mas onde inicia e onde termina cada marco motor. A gente fala lá de cada um, porque agora eu sei que a Tayara ficou tranquila com relação ao engatinhar, mas daqui a pouco vem o andar, daqui a pouco vem o escalar, daqui a pouco vem o correr, daqui a pouco vem a motricidade fina, daqui a pouco cada marco vai acontecendo ali e eles se misturam às vezes, um está por cima do outro, Então o engatinhar está junto com uma motricidade fina ali de soltar, de aprender a soltar o objeto. Então a gente organiza tudo lá para não ficar mais com essa angústia, esses receios ali, se está certo, se não está. Tu vê, eu acabei falando aqui do nosso cálculo de idade corrigida, mas talvez, eu não sei, depois você até pode me confirmar aqui, Tayara, você sabia da idade corrigida? Qual era a idade corrigida da sua bebê? Porque às vezes a gente nem sabe qual é a idade que existe isso da idade corrigida. Então, quando o bebê nasce prematuro, abaixo de 37 semanas, a gente faz o cálculo da idade corrigida, porque entre 0 e 2 anos a gente vai acompanhar o desenvolvimento do bebê pela idade corrigida. Isso faz diferença para a gente não antecipar etapas e não também cuidar se algumas outras estão atrasando. Mas o que acontece bastante mais é de antecipar etapas, que eu vejo. De achar que, não, olha só, já está com essa idade. Não, mas peraí, de idade corrigida são 2 meses a menos, é 1 mês a menos. Está dentro do marco ainda. Então tem essas questões aí. Basicamente o que eu queria falar hoje, dar essa ideia de motricidade fina e grossa, da importância dessas coisas, dos atrasos que acontecem em relação a isso, a gente trouxe hoje aqui. Nem imaginava, a resposta aqui da Tayara, nem imaginava, mas agora tudo faz sentido, pois até a introdução alimentar é um desafio, não come muito, só frutas mesmo. Mas tem essa questão toda da idade corrigida ali que a gente tem que seguir. A gente pega ali o número de semanas que seria, pela literatura, o ideal que o bebê nascesse. Eu sei que tem bebês que nascem de 39, de 38, tá tudo bem. Mas a literatura pega o número de semanas ideal que o bebê nascesse e diminui do número de semanas que o bebê nasceu. Esse resultado, que no caso aqui da sua filha foi 5 semanas, a gente pega e diminui da idade cronológica dela.
Se ela tem 8 meses agora, a gente vai diminuir 5 semanas para trás. Essa é a idade corrigida da sua filha. 5 semanas para trás de 8 meses. Para acompanhar. Então a gente acha que ela está saindo de um marco, mas não, ela está bem no meio dele. Ou acha que já entrou no marco, não entrou. Então essas coisas acontecem acompanhando a idade corrigida. Certo? Então tá, muito obrigado pela presença de vocês. Boa semana, bom início de semana para vocês e seus bebês. E na próxima live, a próxima aula minha aqui vai ser quinta-feira dessa semana às 20 horas. Sempre uma segunda às 9h30, sempre outra quinta-feira às 20 horas da noite, para pegar as mamães que também estão um pouco mais liberadas lá de noite. Tá certo? E é difícil de estar liberado, mas quando um pouco de manhã, um pouco de noite, a gente vai abraçando um pouquinho de cada lado. Tá certo? Muito obrigado e até quinta-feira. Boa semana para vocês e seus bebês. Tchau!